Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Salve, galerinha! Vamos entrar então com essa rapaziada para a gente bater um papo hoje nessa live que tem tudo para ser boa, né, galera? O que vocês acham? Sim. Muito bom. Tudo. Com certeza. Aí. Vamos lá. Pois é. Vamos lá então, vamos apresentar quem é que está aparecendo aí hoje, né? Temos aí a Mônica, que é a minha parceira aí na organização desse evento aí. E começamos no ano passado, né, Mônica? Uma bagunça aí em Itapema, e aí veio surgindo, né? E hoje a gente tem aí os convidados para a gente trocar uma ideia. Vem a Nina, minha querida amiga aí, educadora especial. Fernando Frida, parceiro aí, oceanógrafo, ex-sensei do Aikido. E a amiga Kátia, né? Oceanógrafa também, professora querida de todos nós aqui. O Fábio deve estar chegando por aí, deve estar com um probleminha no técnico, né, digamos assim. Já ele vem, né? Para a gente começar essa live, eu vou botar para vocês uma musiquinha que ela foi feita para o Dia Mundial da Limpeza esse ano, né? Ela traz um recadinho especial para todos nós aí. Vamos lá. Oi pessoal, Neilson Neves, cantor e compositor sertanejo, também fazendo parte do Dia Mundial da Limpeza 2020. O Dia Mundial da Limpeza é todo dia, toda hora. Cuida do seu quadrado que a cidade só melhora. Cada coisa tem seu lugar, lugar de lixo é na lixeira. Seja consciente, não vire essa sujeira. O Dia Mundial da Limpeza é todo dia. Cuida do seu quadrado, cuide do planeta. Você também faz parte dele. Muito bom. Eu sei que o Fernando não gostou do estilo musical, né? Mas o recado é bom, né? Não, sertanejinho raiz vai bem, eu não sou tão radical. Se botasse um pouquinho mais de peso, ficava bom, mas vamos lá. É muito bom, muito bom. Bom, vamos contar um pouquinho a história do porquê que a gente está aqui hoje, né? No ano passado, eu, pelo Colégio Unificado, sabendo do Dia Mundial da Limpeza, a gente organizou uma limpeza de praia em Itapema. A gente teve um apoio muito legal, né, da comunidade, da escola, a gente teve um apoio muito legal também do município naquela oportunidade lá. E aí, por conta dessa limpeza, a Mônica acabou me encontrando, né? Para falar bem a verdade, né, Mônica? A gente não se conhecia pessoalmente praticamente até o meio desse ano, né? A gente se falava muito pela internet, pelo Instagram, eu sempre curtindo muito a arte que ela faz, e aí, a partir desse ano, eu passei a trabalhar aqui por Itajaí, vamos dizer assim, no Dia Mundial da Limpeza, né? E a Mônica está fazendo essa parceria para mim, esse link lá em Itapema, né? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra com a Mônica, né? Sobre o que ela espera e como que está sendo essa experiência para ela esse ano. Então, eu nunca tinha morado em praia, né? Sempre morei em São Paulo e quando eu vim para cá, eu me deparei com essas limpezas de praia, com essa união das pessoas, com esse propósito de fazer a sensibilização. E ano passado foi uma das primeiras vezes. Sobre o que ela espera. Pode falar, Mônica, Oi? deu só um. Pode falar, deu só um contraponto aqui. E aí eu nunca tinha morado em praia, e aí eu vi que as pessoas têm, né, essa sensibilização de se reunir num dia para até mostrar para as outras pessoas, inspirar que era o Dia Mundial do Lixo. E esse ano, por causa da pandemia, eu fiquei bem em dúvida como que seria tudo isso, porque no começo a gente ficou bem paralisado, né? Ninguém sabia como que isso ia seguir. E aí as lives e essa ideia de cada um limpar a sua casa, isso aí foi muito bacana, porque a gente tem visto
que a mobilização, eu acho que até cresceu, né, muito mais, e as pessoas estão tendo a oportunidade de mostrar realmente o que elas fazem no seu dia a dia. Isso aí eu acho que tem incentivar as outras pessoas a fazerem também. Muito legal, muito bom. Deixa eu mandar um abraço aí, que a gente acaba tendo aí, é legal isso, porque como a gente divulga na escola, né? Mas, por exemplo, o meu público na escola é um público de jovens, né? De crianças, vamos falar assim, né? E a gente já vê aqui as crianças hoje assistindo a gente aqui pela live. Então, tem o Natan aí, aluno que está até retransmitindo, se duvidar, para a gente essa live. Muito obrigado, Natan, pelo teu apoio aí, tá? A Simone também, o Juliano que está entrando aí, muito obrigado, gente. Mas a gente tem outros convidados aí, né? A Nina, educadora especial, né? Conta para nós, Nina, um pouquinho aí de você, como que você trabalha. Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, está fazendo parte desse time aí, né? De grandes, gigantes, né? E, bom, como educadora, como professora, na verdade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós somos transformadores de valores, nós temos que ter bastante cuidado. Então, eu vejo que os professores devem utilizar não só o Dia Mundial da Limpeza, mas, de repente, partir deste tema e ampliar todos essa temática, né? Porque, partindo desses valores, a criança leva para a vida dela. Então, começa na sala de aula, vai para a sua escola como um todo, parte para a família e assim a comunidade. Então, todos acabam tendo, dentro do seu quadrado aí, praticando aquilo que a professora está trabalhando na sala de aula, né? Então, quando a criança conhece, quando ela adquire o conhecimento, ela leva para o dia a dia dela. E, consequentemente, isso não é para hoje, é para sempre. Se for de uma forma lúdica, se for de uma forma que o professor faça essa criança participar realmente dessa atividade que ela está fazendo no momento, a criança leva para sempre, né? Ela leva o conteúdo para a vida dela. E a gente tem que pensar que nós precisamos fazer as crianças hoje serem reflexivas, críticas. Elas precisam não só ter o conteúdo, mas o que eu faço com isso que está sendo mostrado para mim agora? Se os animais estão morrendo pelas queimadas, se as abelhas estão morrendo, estão acabando com elas, os insetos, o gambá, animais que a gente geralmente não quer porque são feinhos, porque, né, os sapos, por exemplo, e a gente não se dá conta que isso vai prejudicar mais para frente. Então, elas precisam ter reflexão sobre aquilo que está sendo falado. E não adianta só o professor falar. Por exemplo, assim, ó, na prática dela do dia a dia, lá na mesa dela, se já tiver um copinho reutilizável, sem canudo, né? Se ela utiliza o lixo dela de forma adequada, a criança já está olhando, vivenciando, opa, a professora só não diz, ela também faz. Né? E isso é muito importante, porque a criança aprende de forma visual, né? E isso é muito importante. Então, outras coisas que a professora utiliza e que vai para a vida dela, por exemplo, assim, as tampinhas que a gente joga fora. Joga as tampinhas ou leve para um pet shop que eles recolhem, ou outras ONGs que fazem isso, mas eu também posso utilizar dentro da minha sala de aula. Por exemplo, um alfabeto que eu utilizo as tampinhas, eu posso utilizar papelão, caixa de ovo, todas essas coisas que a professora utiliza na sala, a criança diz, poxa, eu não vou só ficar jogando fora, eu posso reutilizar, né? Ele tem uma função. Outra coisa importante que eu acho legal lembrar os professores trabalhar com projetos. Por exemplo, eu gostei muito de trabalhar o projeto de abelhas, né? Para que elas servem, por que elas estão morrendo, o que vai acontecer, que impacto isso vai ter na natureza, se eu continuar eliminando esses animais, né, de forma inadequada, sem saber o porquê que está sendo feito, porque ela pica, o porquê que ela está sendo rejeitada. Então, eu gostei muito de fazer esse projeto. Quando a criança põe a mão na massa, o aprendizado fica mais significado, tem mais significado, né? Então, a gente plantou flores, porque se eu plantar flores, o que acontece?
né? O que as abelhas fazem com essas flores? E sem querer, de certa forma, a criança põe a mão na terra, né? E isso também tem outros significados para a criança em relação à estimulação, né? O contato direto com a natureza. Por exemplo, atividades com materiais naturais. Não tirar da natureza, ir lá e arrancar uma folha, um galho, mas se a natureza já descartou de forma harmoniosa, levar essa criança até o pátio da escola e fazer ela visualizar essa natureza, né? E aí, em cima disso, utilizar esses materiais para fazer atividades pedagógicas. Aqueles colares que não se usam mais, não descarta de forma inadequada. As crianças gostam de enfeitar os seus trabalhos com isso. Então, o professor, querendo ou não, no dia a dia, utilizando esses materiais, mostra para a criança que pode ser feito, como pode ser reutilizado. Outra coisa interessante é a gincana solidária. Por exemplo, uma escola que gosta de fazer gincana, ao invés dela pegar e fazer só a competição por si só, vamos arrecadar, por exemplo, alimentos para os animais, cobertores, material de higiene para as ONGs que utilizam muito, jornais, ou então brinquedo. A criança descarta o brinquedo, não gosta, mas joga fora. Não, faz uma troca entre as turmas, entre os colegas da própria sala, ou de escola com outra escola, né? Isso também é importante lembrar. Os livros, fazer esse rodízio. Isso faz parte do cuidar do meu quadrado, né? Não simplesmente descartar. Fazer de forma consciente. O que eu posso utilizar de forma consciente esses materiais? Isso eu acho interessante. Ou então, por exemplo, cuidar do seu pet. Ele precisa de veterinário, ele precisa de carinho, a questão da violência, dos maus tratos aos animais. Essas questões também podem ser levadas para a sala de aula. E uma coisa muito, muito importante que eu gostaria de falar para os educadores que estão assistindo, além das outras pessoas, é a questão da interdisciplinaridade. Quando uma escola se une, todas as matérias podem, diante de um tema, fazer destrinchar essa matéria. Por exemplo, pode começar com a biologia, que está trabalhando essa questão do meio ambiente, mas o professor de matemática pode fazer essa questão aí de porcentagem, quantos animais já estão em extinção, o que acontece com o desmatamento. A língua portuguesa pode fazer textos criativos, artes pode utilizar esses materiais, então todas as matérias podem fazer esse cuidado com a natureza, e a criança percebe quando a escola está engajada de forma total, realmente isso é importante. E, consequentemente, leva para casa e para a comunidade, né? E hoje, como é aniversário do Paulo Freire, e ele fala muito dessa questão reflexiva, que as crianças precisam ser críticos, mas críticos de forma que encontre a solução para aquilo, né? Não simplesmente o crítico por criticar. Então, eu queria deixar uma frase importante que eu achei em relação a essa questão da reflexão e da interdisciplinaridade, que ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? E nós todos, quando resolvemos unir os nossos saberes, de certa forma, estamos levando essa conscientização, essa forma de pensar de forma crítica, né, para as pessoas pensarem nisso. E como nós estamos falando do meio ambiente, do cuidado, não só um dia de limpeza, mas quando eu faço isso, consequentemente, todos os dias, todo mundo no seu quadrado acaba unindo essa limpeza. Ele também deixou uma frase assim: eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Então, assim, acho que para ser professor, a gente precisa ser crítico, né? Mas quando eu transformo, quando eu mostro para o outro o que é importante, eu preciso ser sensível. Se eu sou sensível, eu consigo transformar
né, esse pensamento mais de forma globalizada aí, né? Então, eu faço parte dessa transformação. Eu não quero só que o outro seja, eu preciso ser também, né? Então, dentro do que nós estamos trabalhando aí, eu cuido do meu quadrado. E você, cuida do seu? Cara, eu vou dizer, do jeito que você falou, tô até emocionado aqui, porque na verdade é um exemplo de como a gente deveria atuar no dia a dia, né? Eu vejo É, assim, pô, quando tu colocou as coisas que você falou assim, aqui tem muita parte da multidisciplinaridade, né? De você promover com que pessoas diferentes, é, unam os em saberes. em disciplinas diferentes consigam trabalhar um tema só, né? Uhum, Aqui lá na escola você colocou, por exemplo, de trocar brinquedos, né? A gente lá na escola, uma vez por ano, isso começou até com o Fábio, né? Lá na escola a gente começou a feira de trocas, apresentar já o Fábio isso. que entrou ali, né? Uhum, A gente fez a feira de trocas, isso acabou virando uma coisa que é do calendário da escola. E é incrível como as crianças esperam por esse momento, para trazer aqueles brinquedos que eles têm em casa e fazer essa troca por uma coisa que está com o outro lá. E a gente sempre fala, isso mesmo. o que não serve para um pode ter valor para outro, né? E não necessariamente um valor monetário. É assim, pô, eu tenho Claro. necessidade daquilo, né? E uma coisa que eu acho muito legal que você falou também, de quando a gente trabalha com materiais que a natureza está oferecendo, né? A gente diminui, a gente reduz esse gasto de materiais que geralmente na escola a gente acaba tendo, né? Eu sou crítico nesse ponto, por exemplo, com a minha filha, que está na educação infantil, muitas vezes vinha lá não fazendo essa crítica, né? Mas para a gente repensar isso, né? Que ela vinha lá com um pratinho descartável, foi feito um peixinho. É um trabalho bonito, ele tem o seu valor, pedagógico, né? Mas quem sabe se a gente não passasse a ter essa visão, como você colocou, de usar esses materiais que a gente chama não estruturados e fazer coisas que Isso. podem ser muito mais bonitas, né? E Eu, sem falar que a gente leva as crianças para vivenciar a natureza, estar lá no meio dela, não simplesmente falar, eu estou falando dela e ela está lá e eu estou aqui, né? Se eu faço parte dela, mostrar para as crianças esse universo é muito mais rico, né? Tem mais valor, né? e muito importante, né? Porque senão o ser humano acaba se comportando, como a gente está vendo agora, como se ele fosse a parte da natureza, né? Como se ele não fosse, né, parte da natureza. Mas já vou apresentar o Fábio, tá? Vou deixar na sequência, daí o Fábio se apresenta. Eu queria falar com o Fernando agora, né? Fernando é um amigo meu aí, né? Fizemos faculdade junto, oceanógrafo, tem um trabalho importante junto ao Projeto Tamar, sensei do Aikido, um dos caras que tem defendido muito o Aikido. Eu vejo o trabalho dele muito forte em cima de apresentar essa arte para a sociedade, né? Vou deixar que o Fernando dê a palavra para ele se apresentar e falar mais o que ele quer falar aí. Pode ir, Fer. Bom, boa noite, obrigado aí pelo convite, muito legal ter essa oportunidade, né, de falar com várias pessoas, alguns novos, né, outros que eu já conheço, a Kátia, né, que a gente convive bastante, a Nina, né, como diz a Nina, nós somos arroz e festa, né, Nina? Estamos juntos sempre. E, Sei, bom, sei. eu tenho a formação na oceanografia e fiz meu direcionamento de estudos todo para buscar entender um pouco da relação entre as sociedades humanas e as espécies, né? Mais especificamente espécies que são ameaçadas e mais especificamente ainda voltado mais às tartarugas, né? As tartarugas marinhas. Mas, obviamente, nos últimos anos eu ampliei meu escopo aí para tubarões e raias, que são um grupo bastante ameaçado e que tem um problema muito grande, né? Eu e a Kátia temos um trabalho muito legal que está em andamento aí, né? E muita gente que está assistindo pode pensar, né, tá, mas o Fernando veio porque é oceanógrafo, o Fernando veio porque é praticante de Aikido, né? Concomitante à oceanografia, eu iniciei meus estudos no Aikido, né? E depois, obviamente, fui desafiado pelo meu sensei a tocar um grupo aqui em Itajaí, né? Ou assumir o grupo que ele deixou aqui em Itajaí. E desde então eu venho tentando construir um grupo que entenda que a arte marcial, de uma maneira geral, ela se relaciona no processo de construção de cidadãos que tenham mais consciência sobre o seu papel.
E ter a consciência sobre o seu papel não significa, como a arte marcial, não significa um processo de destruição do ser, né? Eu não estou praticando uma arte para provar para outra pessoa que eu sou melhor, né? Eu estou praticando uma arte para que eu desperte em mim a consciência divina de que eu preciso fazer a diferença. Então, por que eu escolhi o Aikido, né? Primeiro, porque o Aikido não tem competição, né? E o Aikido é o próprio exemplo da natureza, porque o Aikido funciona de maneira orgânica, ou seja, não há força. Você não imprime uma força desnecessária, você não força movimento. É uma arte marcial de defesa pessoal, como queiram, extremamente eficiente, não há dúvida sobre isso, mas eu, por conta da minha formação e também por conta de estudar, né, que eu sou, além de um praticante, eu sou um estudante do Aikido, eu estudo o Budô, né, o caminho marcial, porque eu entendo que há muita coisa por trás, que o próprio fundador falava, que não só uma série de movimentos coreografados, uma sequência de faixas, que para muita gente é extremamente importante, né? Mas o que o Aikido mais me ensinou? Primeiro, a não imprimir muito julgamento sobre, e trabalhar de forma orgânica. Que eu acho que talvez em termos de, como você bem falou, William, né, e os anteriores também comentaram, né, falaram em seus comentários, que nós estamos muito desvinculados daquilo que nós entendemos por natureza, né? E isso não existe. É como eu imaginar que eu sou oceanógrafo quando eu estou dentro do IFSC dando aula, ou a Kátia dentro da Univale, ou você dentro do Unificado, e fora do nosso ambiente de trabalho nós não somos oceanógrafos. É como imaginar que eu sou aikidoísta, praticante de Aikido, dentro do tatame e não sou fora. Isso não existe, né? Por quê? Porque isso é a própria existência, né? O Aikido como eu costumo dizer, o Aikido é a própria vida em funcionamento, né? Então, eu acho muito interessante esse tipo de movimento, né? Onde reúne saberes distintos, porque todos nós temos algo a contribuir, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alunos sobre algumas coisas que eu aprendo, não só no Aikido, mas que eu aprendo nesse conjunto de coisas que eu estou construindo aqui, né? Eu tento sempre passar isso. Trabalhem primeiro sem o preconceito, sem julgamento. Todo mundo tem algo a ensinar e também tem algo a aprender, né? Então, muitas vezes a gente dissocia, né? E vocês bem falaram, a música falou muito bem isso, né? O dia de limpeza é todo dia, né? Eu tenho um grande amigo, um surfista de alma, que eu costumo dizer, que é o Marcelo Bentes, que é aqui de Barra Velha, e ele diz que ele me manda uma mensagem falando assim, meu ingresso hoje está pago. Aí no começo eu achava aquilo muito estranho, né? Daí ele me manda a foto, ele vai para a praia pegar onda, ou vai para a praia com a família, e ele volta com um saco cheio de lixo. E aí ele começou a botar isso na cabeça da molecada ali da praia, e isso hoje já virou uma movimentação. Então hoje a galera já fala, Marcelinho, hoje meu ingresso já está pago. Mas não houve em nenhum momento cobrança para que isso acontecesse. Ele simplesmente começou a mostrar pelo exemplo, que é a mesma coisa que eu tento fazer, né? Eu tento fazer exatamente da mesma forma, porque no Aikido você vai mostrar para o aluno vai olhar e ele vai ver um ponto no espaço e tempo. E ele vai dizer, legal, ele fez daquele jeito, é moleza para fazer. Quando o aluno vai fazer, parece que tem 8 braços, né? Parece que está sobrando braço. Não é assim? É assim que funciona. Mas ele esquece também que quando o instrutor está mostrando, tem um anterior, tem um histórico de vezes que esse instrutor tentou e que também parecia que tinha 8 braços. Então, quando a gente está vendo uma ação, a gente está vendo um ponto no espaço e no tempo. Então, a gente tem que cuidar muitas vezes disso também, porque disso para estabelecer um julgamento, e esse julgamento, né, ser uma coisa muito ruim, né, eu já vou julgar de forma errada, eu acabo limitando muito o meu poder também de avaliação sobre a ação das pessoas com a natureza, a relação das pessoas. É como eu imaginar que todo mundo tem a mesma condição para ter essa estrutura toda que nós estamos montando aqui para assistir uma live,
ou se tem a condição, se tem a mesma capacidade de lidar com tamanhas ferramentas, de lidar com tanta diversidade, né? Então, quando eu me dispo disso, e isso o Aikido me ensina muito, quem me conhece mais tempo aí sabe, né? O Aikido ajuda muito disso. Quando eu faço isso, eu me liberto dessas condições de julgamento e aí eu efetivamente consigo trabalhar de forma colaborativa. Na prática do Aikido é exatamente a mesma coisa, porque na natureza tudo é cíclico, ciclos de equilíbrio e desequilíbrio, como a gente pode falar, né? E o Aikido, para quem praticou aí, né? A Nina já conhece bem, mas a Kátia e o William praticaram o Aikido. Você sabe que a primeira função da prática do Aikido, após o ataque, é gerar o desequilíbrio do atacante. Mas esse equilíbrio do atacante volta para ele, e a gente, como defensor, ainda tem que cuidar para não machucar o atacante. Que, para muita gente que é praticante de arte marcial, pode parecer um completo absurdo. Ah, mas peraí, você tem que se defender, ainda tem que cuidar da saúde da outra pessoa. Sim, porque Aikido veio para construir. Aikido veio para a vida, né? Aikido veio para se relacionar de melhor forma, não para destruir, não para gerar competição, não para, né? Porque a partir do momento que você faz isso, você deixa de ter propriamente uma arte marcial e passa a ter um esporte, uma outra coisa, onde duas pessoas estão tentando provar algo. E ali não. Ali duas pessoas, como eu sempre costumo dizer, né? No Aikido, dois se transformam em um. Porque todo mundo trabalha para o mesmo aspecto. E na natureza deve ser assim, né? O dia a dia nosso tem que ser assim. Eu preciso entender que a minha relação com a natureza ela é diária e não é separada. Nós temos essa separação, todo mundo aqui deve concordar que nós temos essa separação pela visão antropocêntrica de que o homem veio para cuidar, está na Bíblia, o homem veio para cuidar da natureza. Me desculpe se eu vou chocar com vocês com o que eu vou falar, mas se é essa mesma a nossa função, desculpa, mas nós estamos falhando. Então, nós estamos falhando perante a Deus. Né? Então, parar para pensar nisso, né? Então, essa visão antropocêntrica, nós somos mais um elo dessa cadeia, nem mais importante nem menos importante, mas nós temos essa capacidade de fazer diferença sobre, inclusive, os problemas que nós mesmos estamos causando e que, infelizmente, interferem em outras espécies, em outros ambientes, né? Então, quando eu paro para pensar nisso, eu começo a ter responsabilidade sobre aquele plástico que eu vou comprar, sobre aquele processo. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que eu tenho que ir de carro para aulas? Ou será que eu posso ir caminhando? Não faz bem. Será que eu preciso comprar um computador novo a todo ano? Será que eu preciso? Você começa a pensar sobre a tua participação nesse processo. Agora, mais importante do que pensar sobre é aceitar que pessoas diferentes pensam de maneira distinta. Porque quando eu tento convencer uma pessoa fortemente de que ela está errada, eu, Fernando, penso que eu também não tenho certeza daquilo que eu sei. Então, eu preciso seguir com o meu processo, todos aqui têm esse exemplo, eu sigo o Bushido, né? Eu sigo o caminho da arte marcial, e eu sigo ele, eu não sigo quando eu estou no tatame, eu sigo ele 100% do tempo. Então, eu preciso cumprir. Eu não concordo com uma regra, não importa, eu cumpro a regra porque ela está em vigência. A discussão de existir ou não das regras, a regra está certa ou não, é em outro momento. E nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, está cheia de direitos e com pouquíssimos deveres, ou pelo menos tem deveres, mas faz questão de botar o dever embaixo do tapete. Cara, muito bom, Fernando, muito Valeu. bom mesmo, sabe? Isso que você falou aí, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu sempre falo aqui que assim, ó, né? Santo de casa não faz milagre, né? Porque a gente faz isso o tempo inteiro. Eu vou na praia, né? Eu vou lá catar lixo. Aí, de repente, minha mulher me cutuca, tu tá catando. Não, mas eu vou fazer, entende? E aí eu acabo indo fazer, e minhas filhas acabam vendo isso, e é a história que você fala, né? Eu quero deixar esse exemplo para as minhas filhas, para que elas entendam que eu tenho essa responsabilidade com elas e que elas entendam que elas também têm uma responsabilidade com o ambiente, né? Uma coisa que você falou muito do Aikido, cara, que, claro, eu parei de praticar por motivos, né? Mas o Aikido, uma vez que ele entra na pessoa, ele não sai, porque você acaba vivendo quando você entende o Aikido como você fala, né? Não só como a prática na academia de uma arte marcial, mas a prática como uma coisa para a tua vida.
né? E uma coisa que o Aikido ensina muito é a harmonia, né? Então, você ter a harmonia com tudo e com todos, olha aí, ó, coisa linda, né? Eu me lembro, sempre uso essa frase, né, do O-Sensei, né, Morei Ueshiba, que ele fala assim, ó, seja água, não seja pedra, né? A água, por sua natureza, ela flui, né? A pedra não, bate, e é isso, não tem o retorno que você quer. Muitas vezes eu vou estar falando com as crianças e eu ouço de casa o histórico que eles têm, que é, não, isso aí não precisa fazer. Mas se eu for bater de frente, eu nunca vou convencer aquela criança a mudar. Eu trago né? sempre, eu trago exatamente isso, William, essa questão, né? Esse aqui é um livro que é de ampla consulta minha, eu sempre uso, né? E tem uma figura que eu utilizo muito, que eu queria compartilhar com vocês, que é uma figura que mostra a diferença entre o céu e o inferno. É uma figura budista que traz a diferença entre o céu e o inferno. Qual é a diferença do céu e o inferno? O inferno, onde há um exagero na competição, onde há um excesso de competição. E onde está o céu? Onde colaboram, onde as pessoas são conscientes do seu papel e um colabora com o outro. Aqui é uma figura alusiva, botando pessoas se alimentando com o hashi, né? Botando o hashi com o hashi comprido. E elas competindo, nenhuma das duas consegue comer. E elas colaborando, um alimenta o outro. Então é nesse sentido, exatamente, tu faz pelo exemplo, mas tu não cobra, porque tu não precisa cobrar, tu tem que seguir fazendo. Não importa o que as outras pessoas estão pensando, né? Não importa. O que importa é o que você está pensando. Jesus já disse, né? Não importa o que entra na tua boca, importa o que sai, que vem do teu pensamento. Então eu preciso estar consciente disso. Muito bom, muito bom. E para fechar, Fernando, uma coisa que você colocou aí que fica uma reflexão, né? Que eu acho que tem a ver com esse todo mundo no seu quadrado. A gente está hoje tentando reduzir essa quantidade de lixo enorme que está no planeta, mas eu acho que também a gente precisa rever muito seriamente essa nossa relação com o consumismo. A gente é forçado a estar consumindo o tempo inteiro, parece que quem não consome é alguém fora da realidade, né? Então, eu acho que eu destacaria, cara, esses 3 pontos, parabéns para ti por ter levantado isso daí. E legal que a gente está assim, ó, em pessoas, como você mesmo falou, né? Conhecimentos completamente diferentes. Aí já entra a minha próxima convidada, a Kátia, né? Que eu vou falar, a pessoa criadora do tema dessa nossa live hoje foi a Kátia, né? Que ela falou assim, ó, o que nós vamos dar de nome para essa live, né? E ela falou assim, não, educação, sustentabilidade, criatividade, aí formas diferentes de fazer o mesmo, e é isso. Cada um de nós, ao seu quadrado, ao seu jeito, mudando, né? Fazendo de forma a ensinar, a transmitir essa questão de cuidado do meio ambiente. Mas então, entra a minha amiga Kátia, né? Um prazer estar contigo aqui. Fica contigo a palavra agora, Kátia. Obrigada. Boa noite para todos. Muito obrigada pelo convite também, William. Já tinha comentado que é só você mesmo, né, para fazer pessoas diferentes se unirem aqui, né, de saberes, né, são áreas diferentes, mas no fim, já escutando cada um pouquinho que cada um já trouxe aqui, no fim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa em comum, né? Então, quando a gente fala na parte da sustentabilidade, que na verdade que converge para a sustentabilidade, eu acho que o que une mesmo as pessoas é aquilo, como a Nina comentou, é aquilo que traz significado, é aquilo que vem de dentro. Então, se no teu sentimento, se aquilo que você tem no teu interior é o teu desejo de preservar o meio ambiente, cuidar do próximo, são as suas ações, mas não, né, no sentido mais colaborativo, como o Fernando comentou, então essas questões, ele perpassa qualquer área de conhecimento, passa por qualquer setor, né? Então, todos nós acabamos, no fim, convergindo para essa questão, né? E quando diz, temos poucos deveres aqui, né? Quando a gente chega aqui no planeta, a gente tem muitas obrigações, poucos deveres, e a gente descasca um pouquinho, essa tomada de conscientização, né? Refletir um pouquinho em todas as ações, em tudo que a gente está fazendo. Então, quando quando essas questões elas estão internalizadas, quando já estão dentro de nós, as ações surgem naturalmente. Não precisa ninguém dizer, não precisa, é proibido usar o canudinho, é proibido usar o descartável, porque já vem do seu inconsciente, né? Isso já vem uma questão interna e você começa a perceber não só isso, mas que várias outras questões, então, já são
você começa a perceber o que prejudica ou não, porque você tem essa percepção e você tem o cuidado, né, tentar pensar no próximo, pensar no seu meio ambiente. E eu acho que são essas questões que precisam ser um pouco mais trabalhadas. Quando hoje, né, comenta muito sobre as questões, os desastres ambientais, as questões que estão acontecendo, né, no dia a dia, a própria pandemia, né, quando a gente traz aqui a pandemia, por que estamos aqui nessa situação? Há muitos relatos, né, da situação atual da pandemia ter sido decorrente mesmo da agressividade, do descaso que está tendo com o meio ambiente, que é uma resposta que o meio está trazendo e que, né, poderiam surgir várias outras pandemias também, se continuar com essa situação. Então, talvez esse também seja um momento de estarmos já um pouquinho isolados, mas refletindo sobre este momento, né? O que levou, eu acho que na história mais recente, o mundo inteiro está paralisado por uma situação, né? E quem está conseguindo fazer a relação dessa situação que nós estamos, que acho que mexeu no cotidiano, mexeu no dia a dia de cada um, do planeta inteiro, né? Isso está relacionado com o quê? Né? Uns culpam a economia, a China, etc., continua ainda nessas desavenças, mas será que isso não é também a nossa relação com o meio ambiente? Né? Será que não é a relação que a gente tem com o próximo? Eu percebo que algumas pessoas estão refletindo e estão chegando a essa conclusão, né? E aí o que eu posso fazer, né? E outros ainda não. Então é um caminho muito longo, né? Um caminho distante, que com certeza a educação, como a Nina colocou, ela vai ajudar muito, né? É o caminho para isso, mas também é um caminho que deve ser realizado por todos nós, né? Todos nós estamos aqui. Então, quando vem a situação, hoje comemora o Dia Mundial da Limpeza, mas é limpeza em que sentido? É a limpeza que, teoricamente, né, em outros anos, iria para o rio, para a praia, para a cidade, para a praça, faria limpeza, voltava para casa e achava que estava com a missão cumprida. No ano seguinte, repete novamente a ação e vai repetindo a ação, né, toda vez que tem algum evento, como o Dia Mundial da Limpeza. Mas qual a importância de mobilizar tudo isso? Né? Me lembro que participei de alguns destes eventos, né, do Dia Mundial de Limpeza, e o que mais chocavam pessoas que estavam indo, às vezes, pela primeira vez, na beira do rio, na beira da praia, e mesmo indo à praia todos os dias, mas não com este propósito, eles não tinham a ideia da quantidade de lixo, da diversidade ou do tipo de resíduos que apareciam ali. Então, estar presente, né? A Nina comentou, as pessoas aprendem visualmente. Então, não adianta falar, mostrar dados na televisão, mas quando você presencia, está ali vivenciando isso, às vezes a pessoa fica chocada. E talvez a gente não precise desse momento. Então isso realmente ajuda, impulsiona e faz a pessoa pensar e refletir. No ano seguinte, eu vou de novo, e vou de novo, e de novo. Então, vai chegar um momento em que a pessoa fala, opa, eu acho que eu preciso, então, fazer alguma coisa, né? Alguma coisa não está dando certo aqui neste planeta. E se nós pensarmos, assim, que cada um fazendo a sua parte, né? Eu acho que esse movimento de hoje está cada um no seu quadrado, mas eu acho que esse movimento, cada um no seu quadrado, nesse processo todo, né? De reflexão, de internalização, de pensar mesmo como as suas ações, como o seu hábito, cada gesto, cada atitude sua, como isso pode estar contribuindo, mas contribuindo não só para você, né? Você falou do consumismo, etc. Será que eu realmente preciso disso? E se eu deixar de comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa, etc., o que isso vai acabar contribuindo? Né? Muita gente pensa, mas eu deixo de comprar, mas tem mais milhões de pessoas que vão continuar comprando. Mas não importa, né? Não são os outros, é a sua atitude. É você reduzir o plástico, o canudo, etc. Mas no momento em que cada um começa a ter essa reflexão, e cada um começa a fazer este movimento de pensar, de reflexão mesmo, e se isso começar a propagar, aí eu penso, então, que vai ter uma melhora. Né? Eu sou bastante otimista, tem muita gente que diz que eu sou muito sonhadora, mas eu sou muito otimista. Eu sou otimista no sentido de achar que essa pandemia foi um momento, infelizmente, né, não precisaríamos estar nessa situação, mas eu penso que foi um momento
por essa situação toda, né, como causou, mas que muita gente está parando para pensar e refletir. Refletindo em todos os sentidos, nos seus hábitos, no seu dia a dia, muita coisa que a gente fazia começa a perceber que não tem necessidade e que não faz a menor falta, né, criar coisas, novos caminhos, novas, né, novas formas da gente estar fazendo, tipo, né, essa live, então né, em todas as áreas, todas as pessoas. Então, eu sou bastante otimista nesse sentido. Apesar de ter ainda pessoas que vão continuar pensando da mesma forma, culpando um ou outro, né, nessa competição, como o Fernando colocou, eu tenho certeza que a grande maioria ela vai para o outro caminho. Ela vai para um modo mais colaborativo e vai começar a perceber que, se não for desse jeito, não tem outro caminho, né? Que as pessoas precisam ser mais colaborativas no momento em que estão todos juntos no mesmo planeta, e esse mais colaborativo não é só entre seres humanos, não é só entre as pessoas, é o cuidado que se tem com o próximo e é o cuidado que se tem com o ambiente, né? Nós, foi dito aqui, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, não tem como separar, isolar isso, né? Nós não viemos para cá para cuidar do nosso planeta, né? Do meio ambiente, como foi colocado, nós fazemos parte disso, e a gente esquece disso. Né? E além da gente fazer parte, a gente usufrui disso, né? Nós usufruímos dos recursos que eles nos oferecem, a água, a energia, plantas, tudo que nós utilizamos vem do meio ambiente, por mais que se diga o plástico foi criado pelo homem, mas a matéria-prima do plástico é da natureza. Nada nós criamos. Nós simplesmente transformamos todo produto que veio da natureza, né? E pelo fato de estar intervindo, de estar interferindo nesse processo ciclo que foi colocado, está criando esse desequilíbrio todo. No momento em que nós começarmos a perceber, né, e ter essa noção de que a gente faz parte disso, que a gente precisa dele, eu acho que vai ter essa reflexão. Eu vou continuar otimista, né, e tenho certeza que nós vamos começar a repensar, reestruturar e fazer tudo diferente. Muito bom, muito bom. Tu sabe, Kátia, aqui assim, nessa questão da reflexão, né? Nas últimas aulas com meus alunos ali, eu tenho colocado alguns temas que são assim mais relacionados à questão da nossa relação com o meio ambiente, né? E olha que legal quando você consegue atingir uma criança e ver ela falar isso, né? Não, a aula do professor devia ser chamada aula de reflexão. O Pedro Henrique de Balneário, ele fala isso, professor, que você fala umas coisas, a gente fica assim, eu nunca pensei nisso, por que eu nunca pensei nisso, né? Então, quanto é importante a gente fazer as pessoas refletirem. Talvez agora, nesse momento, cada um de nós, ao seu jeito, está fazendo pessoas refletirem sobre isso, né? A gente fala, e o Fábio também sabe disso, que eu falava para ele assim, eu acho que essa pandemia, ela vai ser um grande aprendizado social para nós brasileiros, né? O Fábio é mais cético um pouco, daí ele fala assim, não, eu acho que não vai aprender nada. De certa forma, eu estava quase concordando com ele, mas a gente parar para pensar, algumas milhares de pessoas já estão percebendo que a gente precisa, né? Que a gente tem que mudar, que essa nossa relação do jeito que está não dá, né? Então eu acho que essa história do aprendizado social ela ainda vai acontecer. Então eu sou, vamos dizer assim, otimista tanto quanto você nesse sentido, né? Porque eu espero isso, que as pessoas consigam ver o quanto nós estamos retirando da natureza e a gente não está se preocupando se isso vai ser capaz da natureza repor. A gente está vendo agora o Pantanal sendo queimado, o Cerrado sendo queimado, e a gente está vendo assim, porcentagens de 10%, 20% de determinadas áreas. Será que esses 10%, 20% serão passíveis daquele bioma se recompor? A gente não sabe. Quantos animais morrendo, né? É óbvio, tem gente que fala, mas tem muita gente morreu no Brasil, sim, também. Temos que pensar por esses dois lados, né? Então, eu falo isso porque o Fábio está me assistindo, ele até riu ali um pouquinho, né? Mas daí mais ou menos por aí. Kátia, obrigado, cara. Muito boa essa tua colaboração aí. A gente está com o pessoal assistindo a gente, vocês não têm noção, pessoal. Em Mato Grosso, tem gente assistindo a gente, né? Tem em Brasília a gente assistindo a gente, então tem a Tatiana, a Camila, a Marlene, a Alda Inês,
Camila Burigo, acho que é isso, né? O Erlon, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí, importante vocês estarem aí com a gente. Mas agora vai entrar também o nosso amigo Fábio, que o Fábio ele tem um histórico muito importante, muito legal aqui em Itajaí, de trabalhar as agendas 21 escolares. Bem lá no início, né, o Fábio e eu, a gente fez uns movimentos por aí, o Fábio com certeza ele foi o precursor dessa história, né, ele conseguiu levar a Agenda 21 escolar de Itajaí a ser exemplo para o Brasil todo, né, frente ao Ministério do Meio Ambiente, e aí eu vou deixar a palavra com esse camarada, que ele tem muita coisa legal também para falar. Vai lá, Fábio. Boa noite a todos. Pedir desculpa, eu tive uma dificuldadezinha de acesso no começo aí, tá? E às vezes vocês estão percebendo, meu filho está passando aqui por trás, né? Sabe como é que é esse período de pandemia, tá? Nós estamos nessa situação aí, né? Acho que o William sabe muito bem o que é isso, né, William? Sei bem. Olha... Bem, pessoal, dizer que uma satisfação estar nesse grupo, né, participando desse momento. E eu sou da Geografia, né, formado aí na Univale, conheço a Kátia dos Corredores aí da Univale, não chegou a ser minha professora, né. O Fernando provavelmente não se lembra de mim, mas já estivemos numa aula de Aikido juntos, Fernando, né. Sofri um pouquinho ali, né, mas tem uma coceira para voltar, hein, até porque eu conheço muito bem o Márcio, né? Márcio Deschamps, e preciso voltar ao Aikido algum dia, não sei quando, mas tem que voltar algum dia. Bem, eu anotei algumas falas aqui que eu acho que cabe dentro de um pouco da minha experiência e falar um pouquinho daquilo que eu fiz também. Né? A Nina falou uma questão importante, que é algo que nas escolas nós tentamos fazer algumas tentativas, vamos dizer assim, né? Que são projetos coletivos, né? Integrar as diferentes áreas de saberes, diferentes atores em projetos coletivos, né? O Fernando citou uma questão importante também, né? Que Dia Mundial da Limpeza tem que ser todos os dias, não é? Porque obviamente que nós imaginamos que não queremos ficar limpando as praias para o resto das nossas vidas, né? O ideal é que a praia seja limpa e nós não precisamos estar todos os dias lá limpando. Enfim. E eu sou muito sonhador também, né? A Kátia citou isso, que é muito sonhador, e eu sou muito sonhador, né? As utopias concretizáveis aí são muitas, né? E eu sofro muito com isso também, porque nós queremos ver as coisas se materializarem, né? E o processo e as conquistas são um pouco mais longas, né? É um processo de fato. E aí, eu queria citar alguns elementos importantes que eu vejo nessa questão do Dia Mundial da Limpeza, que é especialmente a dificuldade que nós temos para criar espaços de participação, de diálogo, espaços de construção e de tomada de decisão descentralizada, né? Porque a gente vive ainda numa sociedade muito hierárquica, né? Ou seja, aquela criança que sonhou lá na escola, por exemplo, uma das atividades que a gente costuma fazer nas escolas, que é a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente nas escolas. Então, as crianças são provocadas a sonhar uma comunidade melhor, uma cidade melhor, uma escola melhor, né? E aí, claro, eu como professor, como sou um sonhador, eu sempre procurei tentar materializar esse sonho dos alunos. E aí, quando a gente sai da escola, tenta ultrapassar o muro das escolas para materializar esses sonhos, a gente encontra muita dificuldade. Muita dificuldade porque nós vivemos nessa sociedade que é hierarquizada, e para que essa criança possa dialogar com o poder público, nós temos muitas barreiras, não é? Então, para que esse Dia Mundial da Limpeza, para que a gente possa ter uma ação mais proativa, né, nós precisamos fomentar a criação de espaços permanentes de diálogo, sociedade, poder público, setor econômico. E como nós temos dificuldade, como esses espaços eles têm as suas fragilidades, não é? Eu recentemente coordenei aí 2016, 2018 a Agenda 21 local na cidade, e nós temos muita dificuldade de participação, de tocar projetos coletivos. A gente tem muita dificuldade, não é? Então, nesse sentido que eu queria citar alguma, vamos dizer assim, concentrar, vamos dizer assim, a nossa fala ou nossos esforços, vamos dizer assim, para que a gente possa fomentar esses espaços de participação, porque existe muita coisa boa que sai dentro das escolas, não é? Existe um pré-conceito, vamos dizer assim, formado sobre a juventude,
que eu discordo de modo geral, mas a juventude é muito produtiva quando é oportunizada a ela sonhar, não é? E, infelizmente, é alguma coisa que está sendo negligenciado para essas crianças. Elas não existe possibilidade para essas crianças sonhar uma comunidade melhor, sonhar uma escola melhor, sonhar uma vida melhor. Inclusive, quando tu provoca essa reflexão nas escolas, para o aluno sonhar, olha, sonhar uma comunidade melhor, o aluno tem muita dificuldade de refletir sobre a sua própria realidade e a questão de transformar a sua realidade local, não é? Então, eu sonho com uma sociedade, né, minha utopia, vamos dizer assim, uma sociedade onde nós possamos ter uma sociedade menos hierarquizada, onde sociedade civil, poder público, setor econômico possam constantemente estar em diálogo, num processo de construção, para que a gente possa, de alguma forma, avançar em algumas áreas, né? E aí, né, a gente acabou citando várias questões aqui, porque, caso contrário, eu já participei do Dia Mundial da Limpeza, participo assim que, né, à medida que é possível, mas a minha utopia é que as praias sejam limpas e nós não precisamos estar, né, todos os anos lá limpando as praias. Essa, vamos dizer assim, é meu sonho, né? Eu vou até citar uma questão que recentemente que aconteceu nas escolas, um projeto coletivo que saiu das escolas, de um grupo de alunos que criou um projeto chamado Ecobarreira nos Rios. Então, o que nós fizemos? Conseguimos fazer com que esse projeto coletivo fosse abraçado pela comunidade escolar, a comunidade foi lá, apresentou esse projeto para o poder público, Fundação Municipal do Meio Ambiente, etc. Nós fomos lá, instalamos esse protótipo, vamos dizer assim, né, esse projeto preliminar. E aí o que aconteceu, infelizmente? O projeto foi instalado num ribeirão aqui da cidade, né, o chamado Ribeirão da Murta, aqui na comunidade de Cordeiros, e posteriormente esse projeto foi retirado pelo próprio poder público, né? Então a gente percebe assim a fragilidade que nós temos de manter alguns projetos, né, de fazer com que esses projetos sejam permanentes, com que esse diálogo seja permanente. E aí o que acontece? A gente perde o diálogo, porque não existem canais de diálogo com o poder público, e aí esses projetos que são muitos, da sociedade civil, dos jovens, enfim, que existe muita coisa boa, e nós não conseguimos materializar isso na prática, isso não consegue se tornar realidade. E aí, óbvio que o Dia Mundial da Limpeza é uma atividade pontual, né? E como o Fernando citou, isso precisa ocorrer de forma permanente, mas no meu entendimento, só vai ocorrer de forma permanente à medida que a gente estruturar, né, fortalecer esses espaços de participação. Porque daí ali, vamos dizer assim, o Zé Coquinho, lá do bairro Cordeiros, vai estar conversando com o secretário de Meio Ambiente, vai estar falando da sua realidade. E aí, infelizmente, nós temos, assim, como eu já citei, muitas fragilidades, e a gente acaba patinando, né? Acaba patinando, e as conquistas, elas vão desmoronando, né? Vão desmoronando. E, assim, é algo que nós, como educadores, eu me coloco nessa situação, é muito, como é que eu diria, impactante, quando os alunos sonham um projeto nas escolas, e aí, claro, o meu sentimento e a minha função como educador é sempre provocar com que esse sonho seja realizado, possa ser materializado, né? E muitas vezes a gente não consegue materializar esses sonhos, né? Por quê? Porque esses canais de participação, de tomada de decisão descentralizado, eles são muito frágeis, não existem, né? E aí o que acontece? Aquele jovem sonha e aquele sonho, muitas vezes, se torna um projeto de gaveta, infelizmente. E aí o que acontece? O professor que alcança, vamos dizer assim, chega a algumas conquistas, ele é um professor heróico, porque ele tem que fazer voluntariado, ele tem que trabalhar fora do seu horário, ele, além da jornada dele de 40 horas, ele tem que ir para uma reunião à noite, enfim, para que ele possa dar conta minimamente de atender aqueles anseios, aqueles sonhos daqueles jovens, não é? Então, assim, o meu desejo e a minha, vamos dizer assim, e a minha provocação, talvez para quem está assistindo e para nós aqui, de alguma forma que a gente possa fomentar esses espaços de diálogo permanente, sociedade, poder público, né, a ciência, aquele que está pesquisando, que está produzindo ciência,
e essa ciência, a Kátia já citou num outro momento, né, de fazer com que a ciência, está numa função de fazer com que a ciência seja mais acessível às pessoas, né, de tornar ela mais didática, né, a Kátia, acho que é mais ou menos isso que tu havia comentado numa outra oportunidade, né, e então a gente precisa unir essas pessoas, né, o William está de parabéns porque, de alguma forma, já conseguiu integrar pessoas de diferentes áreas de saber, né, e eu vejo que na Agenda 21 é um pouco disso, né, a gente junta diferentes atores e faz com que esses diferentes atores possam pensar, sonhar uma comunidade melhor, né? E, enfim, acho que é um pouco disso que eu queria citar para vocês, que é um pouco da minha experiência. E, claro, dizer para vocês que também não é só, vamos dizer assim, não é só perdas, né? O William acompanhou um pouco disso. Nós tivemos muitas conquistas também, né? Mas essas conquistas foram as duras penas, porque as pessoas que resolvem participar, estar junto de um processo como esse, precisam ir num voluntariado heróico, porque não existem esses canais de participação, né? E aí o que acontece? O cara tem que... E aí, quem é professor, acho que sabe um pouco disso, né? O dia a dia de um professor não é simples, não é fácil, leva trabalho para casa, e aí muitas vezes a gente pede ainda para o professor sonhar, olha, sonha um projeto, e o cara às vezes não consegue dar conta da própria aula, da própria sala de aula. Enfim, são muitos dilemas, né? E aí, enfim, se eu ficar falando aqui, eu não sei qual que é o meu tempo, William, acho que eu já devo ter passado um pouquinho, né? Não, tá bom, tá bom. Eu destacaria uma coisa importante, né, que o Fábio e todos nós, como professores, educadores, nós nas nossas áreas, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, por exemplo, os alunos que participaram da Agenda 21, na época que o Fábio estava, vamos dizer assim, coordenando a Agenda 21 na escola lá no Antônio Ramos, o quanto essa participação, esse fomento ao protagonismo juvenil acabou transformando esses jovens. Porque hoje são pessoas que estão imbuídas de tentar ainda mudar, né? Então, para ver a importância desse papel, né, de estar ali fomentando esse protagonismo. Realmente a gente tinha combinado que a gente ia fazer uma live aí de 1 hora, né? A gente até tem umas perguntas para fazer, mas eu acho que a gente vai estourar um tempo aí de 1 hora, né? Eu queria finalizar o seguinte, a Kátia, né? A Kátia, não, desculpa, a Mônica, ela falou muito pouco, acho que ela tinha que falar mais um pouquinho, porque ela tem um projeto que é muito legal, que é o Robôs Adoráveis. Eu já destaquei para ela aqui o quanto que eu gosto desse projeto dela, né? E o quanto esse projeto é importante também no sentido de mostrar para as pessoas, né, o quanto a nossa falta de bom relacionamento com o meio ambiente tem afetado, né? Então, as obras que ela produz são resíduos. Quem fala o correto, quem entende isso, sabe que é resíduo. Para outras pessoas é lixo, né? Então, eu vou deixar a Mônica falar, né, para ela terminar isso aí para nós. Vai lá, Mônica. Tá bom. Só para vocês entenderem um pouquinho, a minha história começa lá atrás, quando eu me mudei para São Paulo, que eu sou mineira, e eu fui morar numa casa, e a primeira coisa que me aconteceu foi eu pegar uma enchente onde eu perdi tudo. E tudo que eu já não tinha, quase nada, né? E aí, quando abaixou aquela água da enchente, eu percebi que o que ficou era muito barro e muito lixo. E ali foi um start para mim, que eu falei, nossa, eu preciso fazer algo, sabe? Eu acredito muito naquela frase, floresça onde Deus plantou. Eu acredito muito nisso, que você tem o poder de começar pequenininho, inspirando as pessoas que moram com você, o seu vizinho, a sua rua, e você consegue ter um alcance grande. E na época eu era muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com resíduos. Na época eu fiz ilustração de revista, de livros, usando papel reciclado. Depois eu parti para o tecido, sempre fazendo produtos do lixo, coisas diferentes. Dei aula no SESC, no SENAC, Jovem Aprendiz, geração de renda. E em um determinado momento a gente decidiu mudar de vida.
E aí a gente decidiu vir para Santa Catarina, que era um sonho, né? Praia, lindo, lugar maravilhoso, mágico, e viemos para cá, isso faz exatamente 5 anos, agora em setembro. Chegando aqui, vim trabalhar na construção civil junto com meu marido e morar em praia, né? Achei tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. A primeira coisa que começou a me incomodar era a quantidade de resíduo, de sobras que ficavam na obra. Então, um pedaço de madeira, é lixo. Pedacinho de é lixo. Pedaço de ferro, é lixo. Falei, gente, mas tudo isso é lixo? Isso aí é muito pouco, não é nada. A partir daquele momento, eu comecei a guardar todas essas peças, que era aqui da construção, que a gente trabalhava, e praia, nunca tinha morado em praia, né? Você, como turista, você enfrenta a situação de uma forma, e você, quando mora, você está presente, você está ali no dia a dia, o ano inteiro. E aí eu comecei a ver o lixo que ficava na praia. E isso foi, para mim, assim, muito difícil. E eu comecei a pegar. Pegava palitinho, canudinho, e tampinha, e brinquedo, e eu falei, eu vou criar alguma coisa que toque o coração das pessoas. Eu quero fazer uma coisa que, quando as pessoas olhem, elas vão refletir. Elas vão realmente pensar que o que elas estão fazendo com esse descarte incorreto. E aí, durante 3 anos, eu guardei todo esse lixo, eu estudei, eu pesquisei, eu li, eu desenhei muita coisa. E eu fiz a primeira peça, e essa peça não tinha tantos elementos como tem hoje, né? Mas eu olhava para ela e a primeira sensação que eu tinha era de sorrir. Era uma peça que me fazia, assim, abrir um sorriso. E aí eu mandei para uma amiga minha em São Paulo, que é artista plástica também, que trabalhou comigo muitos anos. Ela falou, Mônica, isso é uma coisa muito bacana. E você tem que continuar a fazer. Então, o projeto em agosto agora fez 2 anos e já passou das 200 peças. E antes eu estava fazendo peças mais voltado assim para criança, palhaço, sei lá, tanto fiz médico, fiz um monte de coisa, e a última peça que eu fiz, que foi a do respirador, né, que ele dá a sensação de sufocamento, e aí só tem uma árvore dentro daquele vidro para ele respirar. Aquilo, para mim, foi... Eu recebi tantas mensagens e tanta coisa, assim, nesse... Eu postei ontem, acho, e fiquei respondendo milhões de mensagens, porque eu acho que esse é o caminho, é fazer uma peça para impactar, né? Uma peça para a pessoa olhar e realmente ela refletir sobre as atitudes dela, porque você não pode obrigar ninguém a mudar, mas você pode inspirar as pessoas. E esse é o meu objetivo, é tirar o material que é descartado de forma incorreta do ambiente e inspirar as pessoas a mudar, a pensar fora da caixa, a querer fazer diferença. E eu comecei na minha casa, com os meus amigos, hoje a rua inteira já recicla. E ontem no Instagram também bateu 10 mil seguidores. E eu acho que essa turma é muito apaixonada pelos robôs, e eles realmente estão levando uma mensagem, uma linguagem muito bacana, né? Que eles conseguem falar com as crianças, com os professores e com os adultos de uma forma muito fácil. Você mostra a eles e eles mesmos já passam a mensagem que eu penso que tem que passar, né? Sustentabilidade, levantando a bandeira da sustentabilidade. É isso. Muito legal, cara, muito legal mesmo, né? Até porque essa peça que tu falou, Mônica, ela realmente ela atingiu, assim, foi a flecha no alvo, porque esse momento, aquela imagem ali, ela mostra muito bem o momento que a gente está vivendo agora, né? E fecha até com essa reflexão que a gente fez hoje toda aqui, né?
Eu queria ter muito mais tempo para conversar com vocês, gente, foi muito legal. Eu só queria manter essa nossa combinação, né? Tem muita gente assistindo a gente aí, tem, cara, tem o Enz, que está lá em Brasília, tem o pessoal em Mato Grosso, tem a Camila, Tatiane Becker, a Fabi Isa, Fabiane Ferreira, né? O Natan, que está aqui assistindo também. Então, eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu, né, ao nosso jeito, cada um falando um pouquinho da sua história, tentar transmitir, né, o que é importante nesse Dia Mundial da Limpeza. O Fábio, a Kátia, eles já tinham falado isso, né? A Simone também está falando ali, né? O Fábio e a Kátia, eles também tocaram muito bem nisso, né? Que o Dia Mundial da Limpeza não é só hoje. A Kátia, eu ia deixar a Kátia falar isso, mas a gente tem que finalizar. Assim, não entender que o Dia Mundial da Limpeza tem que ser só um dia. A gente faz várias ações aqui em Santa Catarina. Eu, pelo colégio, né, a gente já foi aqui no Juntos pelo Rio. A gente foi o ano passado lá em Itapema. Itapema foi absurdo. Em coisa de meia hora, a gente juntou coisa de 14, 15 mil bitucas de cigarro. Né? Ou aqui em Itajaí, Juntos pelo Rio, cada ano a gente junta toneladas e toneladas de lixo. Então a ideia não é fazer a limpeza por limpeza, porque a gente está enxugando gelo, né, Kátia? A ideia, eu acho, que é fazer com que as pessoas sigam essa reflexão que a Kátia estava falando ali, né? Tenham essa harmonia que o Fernando colocou, né? Pelo meio ambiente, né? E entender que, cara, a gente tem responsabilidade com o nosso resíduo. Coisas que a gente faz mínimas em casa mudam demais. Eu vou deixar o Fernando falar já, mas só queria complementar o seguinte, né? Por exemplo, aqui em casa, uma ação simples que a gente fez, o Fábio sabe isso, né? A gente colocou, por exemplo, uma composteira aqui em casa. Eu mesmo construí tijolo, fui lá, peguei cimento, fiz tudo, né? Cara, com a composteira, eu coloco lixo para o aterro a cada 1,5 semana, 2 às vezes, para ver o quanto se reduz de lixo do que a gente tem, né? E ao mesmo tempo também a gente passa a ver o quanto de coisas que são recicláveis, né? Ou reutilizáveis que a gente acaba sendo obrigado de certa forma a comprar, porque hoje o mercado nos força, né? Mas dentro dessa perspectiva você começa a mudar, você começa a pensar, eu não vou levar isso porque é feito de plástico. Aí entra de novo aquela história que eu falei para o Fernando, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente faz pelo exemplo. Alguém uma hora vai ver isso, né? E as minhas filhas, com certeza, elas vão acabar entendendo isso para a vida delas. E a gente, como a mesma Mônica falou, de repente, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ver esse exemplo e passam a praticá-lo também. Então, é essa a minha visão como educador. É essa a ideia que eu quero passar para os meus alunos, assim como eu imagino que a Nina, né, faz também com os alunos dela, como ela mostrou muito bem. Pode falar, Fernando, senão eu vou continuar aqui por muito tempo. Não, eu só quero trazer uma mensagem, que não tenhamos medo das nossas ações achando que elas são pequenas, porque esse conjunto de ações pequenas é que vai fazer a grande diferença. Então, o pouco que você consegue fazer todo santo dia, todo o seu dia, um lixo, uma mudança de atitude, isso vai fazer a mudança do hábito. Então, não tenhamos medo do pequeno, de achar que somos pequenos. Façamos a diferença por nós mesmos. Gente, eu vou deixar aberto se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá? E é com vocês agora. Meu agradecimento, já deixo aberto aqui meu agradecimento à presença de vocês. Cara, no início eu falava para vocês, né? Vamos fazer uma live com 6 pessoas. Mas e como que faz uma live com 6 pessoas? Acabamos de fazer, gente. Obrigado por vocês me ajudarem nessa empreitada, tá? E que esse seja um Dia Mundial da Limpeza para a gente refletir. Que cada um que esteja nos vendo consiga entender essa mensagem. Tá aberta a palavra para vocês aí. Deu? Ninguém quer falar? Então tá bom, meus amigos. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Até uma próxima. Que agradeço. Valeu. Obrigado pelo empenho. Até mais, gente. Tchau, Valeu. Tchau. Valeu, tchau, gente.